E falando em música, a viola caipira virou curso superior na USP de Ribeirão Preto. E aos poucos, o solo da viola conquista espaço também no repertório erudito. Há um processo semelhante, influenciado por Mário de Andrade. Parece uma classe como qualquer outra, mas olhando bem, descobrimos que as anotações são feitas em partituras, não em cadernos. Aqui, para tirar nota 10, é preciso ficar de olho nas notas musicais. E para ensinar, o professor, com um jeitão de maestro, usa aparelho de som em vez de livro. Vamos ouvir agora um fragmento do Rude Poema do Villa-Lobos. A parte teórica reúne estudantes de vários instrumentos no curso de música. Não é difícil descobrir quem são os alunos de viola caipira. O chapéu mostra o orgulho de quem faz parte do primeiro curso de bacharelado em viola caipira do mundo. Viola caipira precisa de teoria? Claro que precisa, né? Você vai resgatar uma melodia folclórica, como é que você... O que você faz com essa melodia? Até onde vai a tua liberdade de alterar, de transformar isso num produto, sociedade do século XXI? Depois da teoria vem a prática. É hora da viola caipira desfilar pelo campus rumo a outra sala de aula. É aqui que os estudantes abrem uma janela para aprender novos arranjos. Quando os dedos começam a correr as cordas, todos parecem profissionais. E na verdade eles são. O Giliardi e o Guilherme já tocavam e compunham, mas procuraram a universidade para o aprimoramento das técnicas. Um diploma para quem tem a viola como paixão há muito tempo. Procurei a universidade para aprender novas técnicas, uma música que a gente possa ler e não só tirar de ouvido, né? E a minha juventude se afastou um pouco da música sertaneja raiz. Então o meu objetivo é tentar resgatar isso. Já o Lucas não se parece muito com um violeiro tradicional. Ele começou a faculdade de violão até descobrir que as raízes falavam mais alto. Os pais são de Minas, da cidade bem pequena do interior. E aí eu vim com essa cultura também do caipira e tô tentando manter, né, com o instrumento e ver se eu divulgo também a viola. Na hora que ele entrar no solo, aí vocês abaixam o volume. O acompanhamento. Desde que o curso começou em 2005, 5 alunos já se formaram bacharéis em viola caipira. A viola, que entrou na faculdade há 8 anos, provocou uma revolução nada silenciosa por aqui. Depois de conquistar os alunos de música, foi convidada para integrar a Orquestra Filarmônica da USP de Ribeirão Preto. No momento que deu essa fusão, ela foi perfeita, por ser um instrumento de cordas como o nosso também, dos violinos. No ensaio, uma música composta pelo maestro especialmente para os solos da viola caipira. O desafio agora é encontrar músicas eruditas para encaixar a viola. Nós não temos tantas obras, inclusive no Brasil, escrita para esse instrumento com orquestra. A gente está investindo nessa prática. A gente pretende continuar trabalhando, desenvolvendo um repertório tanto de transcrições como composições novas, né, para viola e orquestra. Trabalhei muito no concerto do Vivaldi também, né, uma versão para viola caipira. Além de Vivaldi, uma música de Mozart também já foi adaptada para viola neste concerto da Filarmônica. Lembram do Guilherme Tenório, o aluno de chapéu? Olha ele aí como solista no Teatro Pedro II de Ribeirão Preto, mostrando o novo status da viola caipira. A Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto divulgou hoje os números atualizados da dengue. A cidade vive uma epidemia com 9.642 casos confirmados da doença e esses números estão divididos por regiões. A zona que mais preocupa é a zona oeste,
que concentra aí mais de 1/3 do número de casos. São 3.681 só na Zona Oeste. E a repórter Viviane Cesarino fala agora ao vivo com a gente. Ela está em um ponto da Zona Oeste. Viviane, a gente sabe dizer o porquê da concentração desses números nessa região? Boa noite. Oi, Larissa, boa noite para você, boa noite a todos. Eu conversei hoje com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde e ela me disse que a Zona Oeste é uma área muito grande. Engloba bairros que vão desde o começo da Via Norte até o fim do anel viário, perto da saída para Sertãozinho. São muitas casas, muitos moradores e, portanto, muitos criadouros e focos do mosquito da dengue. E é claro que isso favorece a transmissão do vírus. Hoje, Ribeirão Preto tem 3 mortes suspeitas da doença e a diretora me disse ainda que o número de casos confirmados pode ser maior, já que as notificações passam de 25 mil hoje na cidade. Vamos ouvir o que ela disse. Neste momento, nós estamos fazendo avaliações clínico-epidemiológico. Então, você tem um percentual grande de acerto, mas você erra também. Então, é esperado, sim, um aumento. Agora, esse período do ano, maio, finalzinho de maio, início de junho, há um decréscimo. Se nós olharmos por semana epidemiológica, como saiu no boletim, você vai observando que os casos vão diminuindo. O Ministério Público Federal determina que as cadeiras de rodas distribuídas pela rede pública de saúde sejam adaptadas às necessidades dos pacientes. E o Ministério da Saúde tem prazo para cumprir a nova regra. No despacho, que dá 6 meses de prazo para o SUS garantir cadeiras de rodas adaptadas, o Ministério Público Federal apontou 18 razões. Entre elas, o reconhecimento do próprio Ministério da Saúde de que as adaptações são importantes. O texto também cobra a inclusão dos acessórios na tabela do SUS. No ano passado, foram distribuídas mais de 9 mil cadeiras de rodas só no estado de São Paulo. Apesar do número chamar a atenção, nem sempre elas são úteis. Guilherme nunca encontrou dificuldades para conseguir as cadeiras. Em 10 anos, recebeu 2. Ele afirma que tentou adaptá-las. Com a última, gastou R$ 600, mas não deu certo. E a saída foi desembolsar quase R$ 3 mil na compra desta, feita sob medida para ele. No meu caso, foi em questão das pernas, assento e só lugares especializados para mexer e geralmente que não tem na cidade, né? Tem que vir de fora. Então a gente paga o serviço e paga o frete das empresas que mandam o material. Para quem usa uma cadeira de rodas, simples adaptações significam muito mais do que conforto. As modificações garantem o equilíbrio na distribuição do peso dos pacientes sobre a cadeira, ainda previnem feridas e corrigem a postura dos pacientes. O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto se antecipou à determinação e desde 2011 constrói as adaptações na oficina ortopédica do Centro de Reabilitação. Quando as adaptações eram feitas fora daqui, a entrega das cadeiras demorava em média 8 meses. Agora, o tempo de espera é de 3 meses. Eles são avaliados por uma equipe multidisciplinar, é avaliada a necessidade de fazer, de que tipo de equipamento ele precisa e a partir disso ela é confeccionada e comprada. Dados do próprio SUS revelam que 80% das pessoas que usam cadeiras de rodas necessitam de pelo menos 4 adaptações. O Anderson confirma a estatística. Para chegar ao curso de mecânica de automóveis, ele sobe rampas, desce pela calçada e faz muita força. Na oficina, continua se movimentando. Por isso, a cadeira precisa ser reforçada e confortável, como um tênis ou um sapato. Uma cadeira que eu demorei 3 anos para receber, se foi com 8 meses. Já não tinha uma condição boa de uso já com 8 meses. A nossa agonia já não é fácil. Tem que vencer um leão todo dia, ou vários leões, né, na verdade. Com uma cadeira com a condição ruim, ainda mata 50 mil, já é pior. A pesquisa genética está dando um salto de qualidade no diagnóstico e no tratamento de crianças portadoras de deficiências físicas. E o trabalho desenvolvido pelo Departamento de Genética da USP em Ribeirão Preto revela números preocupantes.
Mas por outro lado, esses números estão ajudando os médicos a fazer um trabalho de aconselhamento familiar mais eficiente. Pais e mães podem saber agora qual é o risco de gerar um outro filho com os mesmos problemas físicos. Nas APAES do estado de São Paulo, as deficiências são hereditárias em 15% dos 80 mil alunos. Nesta situação, em que a causa é genética, a doença pode ser transmitida para outros filhos. Na maioria dos casos, as famílias não sabem deste risco porque a investigação não é uma rotina na rede pública de saúde. A pesquisa deste geneticista da USP de Ribeirão Preto tenta desvendar as síndromes em APAES de 3 cidades: Altinópolis, Batatais e Limeira. Nós precisamos identificar para prevenir as doenças genéticas e hereditárias na região. Depois do diagnóstico preciso da deficiência, a equipe faz um aconselhamento genético para as famílias. Pais e mães ficam sabendo se a doença do filho é hereditária e se existe o risco de que aconteça novamente no caso do nascimento de um irmão. Foi assim que a Tatiana, mãe da Carol, de 8 anos, foi informada de que a chance de ter outro filho com síndrome de Down era de 20%. Consciente, ela decidiu engravidar de novo, fez um pré-natal mais bem cuidado e Gabriel nasceu sem a síndrome. Eles explicaram se eu quisesse arrumar outro, eu poderia estar arrumando, só que eu sabia desse risco. Eu falei assim, não, se Deus achou que eu tive a capacidade de criar uma, se Ele achar que eu tenho capacidade de criar outra, eu vou criar. Na APAE de Batatais, a pesquisa começou em 2006 e já avaliou mais de 400 alunos. Além de investigar o histórico das famílias, o trabalho inclui exames clínicos bem detalhados nos pacientes. A gente mede todo o paciente, perímetro cefálico, distância dos olhos, tamanho de orelha, tudo é importante para a gente. E diante disso, dependendo, das dismorfias, das características, da história dele, direciona a gente para alguma suspeita. Outra medida foi transferir para a APAE a responsabilidade de fazer os testes do pezinho e da orelhinha em todos os recém-nascidos de Batatais. Para a coordenadora dos serviços de saúde da APAE, esta é a única forma de ter controle total das deficiências no município. E quanto mais precoce a gente consegue identificar um atraso ou um sintoma ou mesmo a deficiência, nós conseguimos um resultado melhor. Essa criança, ela pode vir até eliminar, mas no mínimo minimizar as deficiências ou os sintomas que ela vai ter com ela. Nós continuamos falando sobre saúde, porque alguns lotes de um remédio muito usado para dor de cabeça vão ser retirados do mercado. São mais de 3 milhões de embalagens do Tilenol. E a gente vai saber ao vivo com a Viviane Cesarino por que a Agência Nacional de Saúde tomou essa decisão. Boa tarde para você, Viviane. Oi, Luciele, boa tarde para você, boa tarde a todos. Por causa de um problema no gotejador do Tilenol. Esses remédios, eles têm gotejadores que controlam as doses. Quanto de remédio é que vai ser oferecido para as crianças e para os adultos. Quando acontece esse risco de se desprender do frasco, uma dose muito maior pode ser oferecida para essas pessoas. Quem vai explicar agora para a gente é o Rinaldo Eduardo Machado, que é farmacêutico. Você está com um desses remédios que tem o lote comprometido e o que aconteceu com o gotejador? Então, o que está acontecendo é que esse gotejador ele está desprendendo parcialmente ou totalmente. Então, quando as pessoas vão fazer a administração do medicamento, ocorre a superdosagem. Qual é o risco de uma superdosagem, então? Então, uma superdosagem pode vir causar desde sintomas mais leves, como, por exemplo, náuseas, distúrbios gastrointestinais, como também danos graves ao fígado. O risco é maior para as crianças? O risco é maior devido principalmente às características fisiológicas das crianças, então os pais devem estar atentos. Qual que é a orientação agora? A orientação é sempre gotejar o medicamento na colher e também estar procurando o 0800 para ser feitas as trocas, que vai começar já na segunda-feira, dia 27. Mostra pra gente, Rinaldo, como é que as pessoas então devem administrar esse remédio agora? Então, deve ser feita a administração na colher e contar as gotas e ater se o gotejador vai desprender ou não no momento da administração. É importante lembrar também que o risco é só com
com gotas, né? Quem tem o comprimido... Isso, o problema que aconteceu nesses lotes é na embalagem, não compromete o medicamento. Então as pessoas que têm o Tilenol comprimido em casa podem ficar despreocupadas. Muito obrigada, então, pela sua entrevista. Então é importante, como o Rinaldo falou, se você tem esse remédio em casa, olhar o lote e a data, então, em que ele foi fabricado. Os lotes comprometidos foram fabricados entre dezembro de 2011 e novembro de 2012. A lista completa de todos esses lotes está no nosso site do G1. Ao todo, foram 19 mil lotes de Tilenol de 15 mililitros cada. Quem ainda tiver dúvidas pode ligar para o telefone 0800 728 6767 ou visitar o site www.tilenol.com.br. Esses endereços você acompanhou aí no nosso vídeo. Danilo. Eu agradeço a participação da Viviane Cesarino, só confirmando então esses 19 lotes, são mais de 3 milhões de embalagens do remédio Tilenol que foram retirados aí do mercado. E você de casa já ouviu falar em escambo? Aquele comércio sem o uso de dinheiro, uma prática muito antiga. Está de volta e agora pela forma mais moderna de comunicação, pela internet. A Amanda é publicitária e 2 anos atrás teve uma ideia que ela não vende por nada. Não vende porque o negócio dela é trocar. Eu trouxe o hidratante e o shortinho. Ai, que lindo! Deixa eu ver, hidratante, eu vou até passar um pouquinho. Eu acho que vai servir direitinho. Ela criou um grupo de trocas de mercadorias nesta rede social que já tem quase 4 mil seguidores. Tem oferta de roupa, ventilador e até de sofá. Colocar o preço aqui é proibido. A criação do grupo na internet foi baseada no conceito de economia solidária. É a ideia de que nem todo negócio, para dar certo para todas as partes, precisa envolver lucro financeiro. A proposta é um novo modo de consumo, né? Que é relacionado a tanto à economia quanto a uma atitude gentil com o meio ambiente, né? Porque você reduz, você está deixando de gerar recursos, está só trocando de mão. Funciona assim. Na página da rede social é publicada a foto do que se quer trocar. Se alguém se interessar pelo produto, pode oferecer o que tem para fazer a permuta. Depois das duas partes concordarem com o escambo, é marcado o encontro. A Edna e a Priscila, que não se conheciam pessoalmente, foram até uma praça em Ribeirão Preto. Um livro foi trocado por pulseiras. Eu vou querer esta e esta. Pronto. Edna é experiente na área do escambo. Já trocou até uma bicama por um tratamento de cabelo. Uma cabeleireira estava interessada, então a gente fez a troca. Muitas vezes a gente tem coisas em casa ocupando espaço e que servem para outra pessoa. Aí a pessoa tem alguma coisa que a gente precisa, então vamos trocar e sem envolver valor financeiro. E não é que elas até lucraram, não com dinheiro, mas com uma nova amizade. É uma opção bem legal que está abrindo assim para a gente conhecer a outra pessoa também, ter uma oportunidade legal de fazer novas amizades e assim adquirindo alguma coisa que a gente tem de gosto mesmo, que às vezes a gente não acha em outro lugar. A polícia vai investigar por que o SAMU demorou quase 1 hora para resgatar um menino atropelado na saída da escola em Sertãozinho. O garoto não resistiu aos ferimentos. Colegas de Guilherme Nunes de Aguilar fizeram um protesto em frente à escola onde o garoto estudava. Gabriel viu quando o colega de classe foi atingido pelo carro. Tava vindo de lá para passar para cá. Aí o carro já bateu nele, bateu aqui, ele pegou, voou aí, ó. Segundo o boletim de ocorrência, a motorista alegou que não viu a criança cruzando a rua. O Guilherme foi atropelado neste ponto, na avenida que fica ao lado da escola. As pessoas que estavam na hora do acidente denunciam que aqui no asfalto ele esperou socorro por mais de 50 minutos. Nenhuma ambulância do SAMU apareceu e o corpo de bombeiros só chegou depois que o menino de 11 anos foi socorrido por uma viatura da Polícia Militar. No hospital, ele teve 20 paradas cardíacas e morreu. O menino ficou agonizando mais de 50 minutos ali no chão, mal pra caramba, ligamos um monte de vezes pro resgate, o resgate não veio. Se o resgate tivesse vindo, não teria acontecido, tinha tempo de socorrer ele. No velório, a família tenta entender como o socorro pode ter demorado tanto. A obrigação do SAMU estar no lugar
em 5 minutos, mas isso não aconteceu. Sofreu um traumatismo craniano, ele não poderia ficar mais de 1 hora esperando o SAMU chegar. E onde que estava? Onde já se viu isso? Todo mundo ligou, não foi apenas uma pessoa. A secretária de Saúde de Sertãozinho disse que vai apurar a demora. Segundo ela, a cidade tem 3 ambulâncias do SAMU e todas estavam ocupadas na hora do acidente. É difícil, quando a gente lida com urgência e emergência, está fazendo um atendimento, né, larga aquilo para fazer outro. Né? Então existe aí toda uma questão técnica envolvida. Mães de alunos também criticam a falta de sinalização perto da escola. Não tem uma faixa de pedestre para os alunos atravessar, não tem uma lombada, não tem uma placa indicando que aqui é área escolar, não tem nada. Para a prefeitura, reforçar a sinalização não é suficiente. Por mais que o setor de engenharia ele passe a ser eficaz, é importante também que as pessoas tomem as suas cautelas, principalmente com relação à travessia de vias.